Pai amoroso, à medida que nos preparamos para ver este vídeo, pedimos Tua presença e orientação, que ele seja um instrumento de mudança positiva em nossas vidas, inspirando-nos a sermos melhores em todas as áreas. Capacita-nos a absorver os ensinamentos com clareza e a agir conforme a sabedoria que ela oferece. Que esta mensagem nos fortaleça emocionalmente e espiritualmente, conduzindo-nos a um caminho de luz e amor. Amém. A gente tem acompanhado pelos noticiários que cada vez mais a vida tem sido ameaçada. Eu sofro no meu canto, você sofre no seu. Cada um sofrendo essa ameaça em medidas diferentes. Mas uma coisa é certa. No mundo de hoje se estabelece uma realidade grandiosa, que abrange muitas e muitas pessoas que estão sendo ameaçadas pela vida. E acontecimentos terríveis vão sendo desencadeados por causa de escolhas estranhas que a gente fez ao longo da nossa vida. Então, diante de tanta notícia ruim, o que a gente precisa fazer? Buscar a dose de vida que hoje é possível. A gente ameniza o grande sofrimento do mundo quando nós cuidamos dos pequenos sofrimentos. E mesmo porque a grande solidariedade só pode ser expressa à medida em que a solidariedade miúda foi exercida. Hoje, neste instante da vida, nós podemos fazer escolhas que façam bem ao mundo. Quem sabe, pensando um pouquinho sobre a nossa atitude, sobre o nosso jeito de viver, sobre aquilo que a gente está assistindo insistentemente, sobre aquilo que está fazendo ser importante dentro do nosso coração no dia de hoje. Há tanta morte que às vezes entra dentro do nosso coração, há tanto poder de morte que às vezes entra dentro de nós, nos sequestra os outros, quando um pensamento ruim toma conta de nós, por exemplo, quando o pessimismo do mundo encontra lugar no nosso coração, quando ele vem se alojar dentro de nós, porque eu não estou imune, mesmo que eu nunca tenha coragem de pegar uma arma, pode ser que eu tenha coragem de fazer de outras formas, mais veladas, quando eu faço do meu discurso uma forma de violência, quando eu faço da minha atitude uma atitude violenta, quando eu agrido as pessoas mesmo sem estender os braços na direção delas, mesmo que não seja uma violência declarada, mas às vezes a violência da convivência, quando eu não permito que o outro seja ele, quando eu não permito que o outro tenha oportunidades, quando eu fico puxando o tapete do outro, quando eu não estou comprometido com a felicidade do outro. Tudo é forma de violência. Estranha, mas é. Diferente, mas é. É sequestro. Estranho, diferente, mas é também. Por isso que a sabedoria da vida nos ensina que a gente precisa olhar o que a gente pode fazer. Diante de tantas atrocidades, diante de tantas coisas desagradáveis que hoje nos acontecem, que hoje acontecem na vida das pessoas, nós precisamos reagir. Nós não temos o direito de nos fechar nos nossos pessimismos, nas nossas faltas de esperanças. Nossas faltas de esperança não mudam o mundo. O que muda é o momento em que a gente arregaça a manga e fala: olha, eu vou cuidar daquilo que eu posso. Tenho aqui a minha casa, vou olhar nos olhos dos meus filhos e vou ver se também eles não estão sendo vítimas de violências, que poderão um dia se tornarem notícias na televisão. Porque se a gente não cuida da violência de hoje, pequena, mínima e velada, pode ser que ela venha nos surpreender de maneira grande qualquer dia desse. Grandes tragédias acontecem em pequenos descuidos. E quando nós humanos nos comprometemos com a ordem das coisas, com a ordem da nossa casa, com a vigilância da nossa família, do nosso lar, a gente está, de alguma forma, protegendo-a, para que essas grandes violências não venham a acontecer também dentro da nossa casa. Eu considero um martírio isso. É um martírio que nós precisamos ler, olhar para aquele acontecimento e descobrir o que ele pode nos ensinar. Por isso que diante deste calvário que hoje o Brasil inteiro está tendo a oportunidade de ver e de contemplar, a gente precisa parar. A gente precisa olhar para esta cena e com ela aprender alguma coisa.
Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Padre Fábio, escutei essa semana na internet que Deus odeia o pecado e também o pecador. Num vídeo em que uma pessoa fazia uma abordagem sobre este tema. Mas desde pequena eu aprendi que Deus é amor, que não tem ódio nenhum no coração dele, e que por isso ele mandou seu filho para morrer por nós numa cruz. Como é que ele pode odiar todos os seus filhos? Minha filha, você deve ter entendido errado. A palavra de Deus, ela nos fala, ela nos leva a entender que Deus tem uma profunda rejeição pelo pecado, mas não pelo pecador. Eu sei que é uma diferenciação difícil de ser feita. Na verdade, a distinção ela é muito difícil. Como é que eu posso dizer que eu odeio o pecado do Christian, mas não o odeio como pessoa? Não é difícil de entender isso? Porque você tem as suas atitudes erradas, e eu corro o risco de confundir você com suas atitudes. E essa é uma diferenciação interessante. A pessoa não é só aquela atitude. E é por isso que a gente precisa distinguir. Deus me ama de maneira incondicional. Ele não muda de ideia. Ele não muda de ideia porque eu deixei de ser uma pessoa boa, não. Não posso nem dizer. Deus não ama mais o Papa do que ama o que está preso, o que cometeu um crime. Não, essa teologia não existe. O que acontece é que nós podemos dizer que aquela pessoa que está vivendo o crime do pecado corre o risco de não perceber mais o amor de Deus. Não é que Deus deixou de amar. É que aquela pessoa começou a colocar barreiras para não sentir o amor que recebe. Aí então vem o empecilho do pecado. Por isso Deus odeia o pecado. Porque Deus não tolera qualquer coisa que venha impedir que o ser humano conheça o seu amor. O grande empenho de Deus em tornar-se conhecido na história é para que a humanidade seja beneficiada com o mistério da sua misericórdia e do seu amor. Então, a gente precisa identificar que a atitude pecaminosa não é a pessoa. Faz parte, mas não é a pessoa. A pessoa não se transforma no erro que comete, né? Ela comete erros, mas ela não se transforma nos erros que comete. E por isso que o mistério da salvação em nós é justamente quebrar o poder do pecado para que cada vez mais a gente seja este espaço, este território onde Deus tem a oportunidade de agir. Então, só voltando mais uma vez para esclarecer melhor. Deus ama o pecador, mas não tolera o pecado. Por quê? Porque o pecado é um empecilho para que o pecador tenha consciência do amor de Deus na nossa vida. É claro, minha gente, que por causa da nossa natureza, nós somos imperfeitos, somos criaturas. Já por ser criatura, eu sofro de limites, é natural que eu me encaminhe muitas vezes para aquilo que é errado. Mas a religião, a experiência que nós fazemos com Jesus, ela é sempre para nos ajudar a entender onde é que nós estamos nos desviando, para que a gente não saia da mira deste amor tão transformador. Padre Fábio, escutei essa semana na internet que Deus odeia o pecado e também o pecador. Num vídeo em que uma pessoa fazia uma abordagem sobre este tema. Mas desde pequena eu aprendi que Deus é amor, que não tem ódio nenhum no coração dele, e que por isso ele mandou seu filho para morrer por nós numa cruz. Como é que ele pode odiar todos os seus filhos? Minha filha, você deve ter entendido errado. A palavra de Deus, ela nos fala, ela nos leva a entender que Deus tem uma profunda rejeição pelo pecado, mas não pelo pecador. Eu sei que é uma diferenciação difícil de ser feita. Na verdade, a distinção ela é muito difícil. Como é que eu posso dizer que eu odeio o pecado do Christian, mas não o odeio como pessoa?
Não é difícil de entender isso? Porque você tem as suas atitudes erradas, e eu corro o risco de confundir você com suas atitudes. E essa é uma diferenciação interessante. A pessoa não é só aquela atitude. E é por isso que a gente precisa distinguir. Deus me ama de maneira incondicional. Ele não muda de ideia. Ele não muda de ideia porque eu deixei de ser uma pessoa boa, não. Não posso nem dizer, Deus não ama mais o Papa do que ama o que está preso, o que cometeu um crime. Não, essa teologia não existe. O que acontece é que nós podemos dizer que aquela pessoa que está vivendo o crime do pecado corre o risco de não perceber mais o amor de Deus. Não é que Deus deixou de amar. É que aquela pessoa começou a colocar barreiras para não sentir o amor que recebe. Aí então vem o empecilho do pecado. Por isso Deus odeia o pecado. Porque Deus não tolera qualquer coisa que venha impedir que o ser humano conheça o seu amor. O grande empenho de Deus em tornar-se conhecido na história é para que a humanidade seja beneficiada com o mistério da sua misericórdia e do seu amor. Então, a gente precisa identificar que a atitude pecaminosa não é a pessoa. Faz parte, mas não é a pessoa. A pessoa não se transforma no erro que comete, né? Ela comete erros, mas ela não se transforma nos erros que comete. E por isso que o mistério da salvação em nós é justamente quebrar o poder do pecado para que cada vez mais a gente seja este espaço, este território onde Deus tem a oportunidade de agir. Então, só voltando mais uma vez para esclarecer melhor. Deus ama o pecador, mas não tolera o pecado. Por quê? Porque o pecado é um empecilho para que o pecador tenha consciência do amor de Deus na nossa vida. É claro, minha gente, que por causa da nossa natureza, nós somos imperfeitos, somos criaturas. Já por ser criatura eu sofro de limites, é natural que eu me encaminhe muitas vezes para aquilo que é errado. Mas a religião, a experiência que nós fazemos com Jesus, ela é sempre para nos ajudar a entender onde é que nós estamos nos desviando, para que a gente não saia da mira deste amor tão transformador. Há desejos que não são conciliáveis. O cultivo de alguns exclui naturalmente outros. Isso não deveria ser um problema para nós. Embora sejamos potencialmente capazes de desejar, nem tudo nos cabe, nem tudo nos diz respeito. Eu sei que você experimenta em si uma imensa capacidade de desejar. Não há limites para a sua capacidade de desejar. Isso é uma riqueza, mas pode ser também uma sombra. Porque quando nós desejamos demais e muitas coisas ao mesmo tempo, nós corremos o risco de não ter o foco naquilo que precisa ser o nosso investimento daquele tempo. Um exemplo simples. Quando nós estamos na universidade, nós continuamos desejando as festas, as viagens, mas esses desejos não são perfeitamente conciliáveis com a dedicação que a universidade exige. Então, naquele momento, você abre mão de alguns desejos, de algumas viagens, até mesmo de alguns relacionamentos. Eu já vi muitas pessoas não deslancharem na carreira, fazerem porcamente, com perdão da palavra, uma universidade, porque estiveram emocionalmente fragilizadas o tempo todo durante o processo por causa de um relacionamento autodestrutivo. Na verdade, no período da universidade, a gente precisa focar na carreira, nos estudos, para que você seja uma boa profissional, um bom profissional na sua área. Mas a gente sabe que às vezes um relacionamento emocional pode se tornar um obstáculo para os estudos, porque fica sempre tão perturbado emocionalmente, o relacionamento traz tantos conflitos que sobra pouca energia
para a dedicação à universidade. É o que eu sempre falo. Toda vez que eu vejo um adolescente começar a namorar muito cedo, eu sempre me pergunto para mim, nem é uma regra para o outro não, será que eu faria essa escolha de tão cedo, no momento em que eu preciso me dedicar aos estudos, eu ficar perdendo energia, me dedicando a um relacionamento que naturalmente é conturbado por causa da idade, por causa das transições, das crises normativas, enfim, cada um faz a sua escolha. Eu percebi que em alguns momentos eu não podia conciliar os meus desejos. Ou eu focava em um e me dedicava a ele, ou eu me perdia em muitos e não me dedicava a nenhum deles. Preste atenção em si. Como é que você tem se dedicado aos seus desejos? Eles têm favorecido o seu crescimento? Você tem sabido diferenciar? Você tem sabido discernir qual o tempo que deve dedicar a cada um deles? Tem tido coragem de dizer: esse desejo não é conciliável com a minha vida neste momento? Ou ainda não foi capaz de fazer dessas rupturas? Não perca tempo. Quanto mais cedo você identifica o desejo que precisa sobreviver e o desejo que pode esperar, muito mais cedo você inicia um processo de realização humana que mais tarde você vai agradecer. Esse problema da perfeição é tão presente na cultura que, inclusive, ele determina muito as nossas relações amorosas. Na literatura está presente, né? Tristão e Isolda são um grande momento da literatura em que o mito do amor romântico. O que é o amor romântico? É o amor perfeito. É o amor do conto de fadas. É o amor das histórias buriladas, acabadas, para provocar-nos aquela sensação de eternidade. Nossa, como é lindo isso! Mas na hora que nós vamos viver, o amor é tão precário. Por mais que você ame, o amor é tão difícil. Ou eu estou mentindo? Ou não é assim para você? Para mim é. Toda vez que eu preciso amar, eu esbarro naquilo que em mim é coragem, mas esbarro também naquilo que em mim é fraqueza. Às vezes, por mais que eu ame, eu não consigo ser fiel. Por mais que eu ame, eu não consigo manter o compromisso. Por mais que eu ame, eu não sou pontual. Por mais que eu ame, eu acabo falando aquilo que não deveria falar. Por mais que eu ame, sem perceber, eu prejudico a pessoa que eu amo. Então, toda vez que eu estou diante do mito do amor romântico, do amor perfeito, eu identifico que ele não me serve. Não é uma roupa que me veste confortavelmente. E às vezes as pessoas, porque não conseguem corresponder ao que espera de nós o mito do amor romântico, ou que espera de si o mito do amor romântico, desiste até do amor por causa disso. Ou então fica eternamente naquela ilusão de que vai viver uma experiência assim, linda, elaborada, terminada, como nós vemos nos romances, nos contos de fadas. E a gente precisa reconhecer: eu não sou perfeito, mas mesmo assim eu sou incapaz de amar? Não. Mas há uma forma de você aprimorar o seu amor, que nunca será perfeito, mas pode ser santo. É aqui que existem as conversões. É aqui que uma coisa se transforma na outra. E é lindo a gente perceber. Sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Em algumas traduções, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Não é o conceito de perfeição que serve à vida humana. Teresinha não foi uma mulher perfeita. Francisco não foi um homem perfeito, mas foram santos. Significa que eles conseguiram
nos recursos que tinham, a partir dos recursos que tinham, elaborar cada vez mais, de uma forma mais aprimorada, aquilo que eles ser de si. Somente depois ser dos outros. Quem se dá sem se ter, quem se oferece sem se possuir, inevitavelmente viverá buscando-se nos outros. Ter-se. Depois disso tudo faz sentido, porque descobrimos que ninguém nos deve absolutamente nada. Eu creio que esse seja o exercício diário, que nós começamos desde o momento em que nós tomamos consciência do grande papel que nós precisamos exercer no mundo. O maior desafio, ser você mesmo. E ser você mesmo consiste em conquistar-se, conhecer-se cada vez mais, saber como funcionam os seus mecanismos, como funcionam as suas regras, conhecer bem o seu estatuto, ser seu, tomar posse de tudo aquilo que lhe pertence, suas qualidades, seus defeitos, suas possibilidades, seus limites. E a partir disso, oferecer-se aos outros. Mas só pode se oferecer aquele que antes está. Esse é o dever de casa de todo dia, ter-se. Ser cada vez mais proprietário de si mesmo. Não permitir que os outros venham manipular, modificar a sua pertença. Que a sua busca seja diária para ser de si mesmo, para que aquilo que você oferece aos outros tenha qualidade. É tão interessante você ver uma pessoa na posse de suas possibilidades, de seus limites, de toda a grandeza que consiste o ser humano. É tão bonito você ver uma pessoa inteira. Ela se oferece e ela nem se preocupa se vai receber alguma coisa em troca, porque ela conhece o valor que existe em oferecer. Ela é dona de si, ela sabe o que quer. Ela não vai ficar presa em picuinhas, em ofensas, ela não vai ficar perdendo tempo com aquilo que não a edifica, porque ela é dona de si. Ela sabe o que quer, ela sabe para onde vai. E ela pode dar muita contribuição ao mundo, porque quem se tem, quem se possui, certamente se oferece com muito mais qualidade àqueles que dela precisam. Muitas vezes nós somos ingênuos e queremos que Deus venha resolver todos os nossos problemas, mas não fazemos a nossa parte. Eu me recordo que um dos aprendizados mais bonitos que eu fiz na minha vida foi o dia que eu descobri que o amor verdadeiro, aquele que nos aplica alguma forma de crescimento, ele sempre é colocado, ele é feito, ele é exercido a partir daquilo que a criatura amada recebe de cuidados, mas também recebe de responsabilidade. De maneira que nós podemos identificar as pessoas que nos amam assim. Elas cuidam de nós, mas elas nunca vão retirar de nós a responsabilidade daquilo que a gente precisa fazer. O amor de verdade é aquele que nos amadurece para a vida, é o que nos coloca na perspectiva do dom, mas também da tarefa. Você não pode acreditar no amor de uma pessoa que só lhe entrega e ao mesmo tempo não lhe cobra nada, da mesma forma como você também não pode acreditar no amor de quem somente cobra. Há o espaço da gratuidade, mas a gratuidade nos leva, pela própria maturidade que o amor nos conduz, a também exigir. Amor é exigência. Aliás, muitos pais erram justamente porque acham que o amor é só gratuidade. Querem amar os filhos, mas não querem exigir dos filhos responsabilidades. Deus é capaz de abrir mares para que possas atravessar. Naquele momento da história do povo de Israel, em que Moisés conduzia o povo à liberdade, de repente, no intervalo, ali naquele intervalo geográfico, para sair de terras egípcias, para sair do território da escravidão, o povo precisava atravessar o mar. Mas eles não tinham embarcações para isso. E naquele momento eles reclamam a Moisés: Moisés, pergunte agora a Deus o que vai ser feito,
já que foi Ele que nos tirou de lá, a partir de uma promessa de que iríamos encontrar uma terra prometida, o lugar dos nossos sonhos, das nossas realizações? Diga para nós o que agora vamos fazer. Peça que Deus resolva esta solução. Certamente Moisés deve ter ficado muito desapontado, porque foi ele que criou aquela confusão toda. Foi ele que retirou o povo e prometeu que iria levá-lo para uma terra prometida, mas a promessa que ele fazia era fruto de uma promessa que Deus havia feito. E naquele momento, minha gente, o povo, na sua ingenuidade, achava que Deus ia dar tudo de graça. Achava que, em nome deste amor que Moisés ensinava, que tudo seria resolvido sem nenhum esforço. E aí vem o desapontamento. Ao interrogar a Deus o que fazer, a palavra do Senhor é dura. Diga ao povo que caminhe. Está lá, no livro do Êxodo. Não sou eu que estou inventando, não. Diante da necessidade de atravessar o mar, Deus recomenda que o povo caminhe. Mas como caminhar na direção do mar se a gente sabe que é impossível passar por cima das águas? Se a gente vai caminhando na direção do mar, o que a gente sabe é que nós vamos ser... O que vai acontecer? Vamos ficar submersos. Mas naquela frase, naquele imperativo, naquela expressão, estava a parte do milagre que o povo precisava realizar. E à medida em que o povo foi colocando os pés nas águas, o desafio foi sendo vencido. E foram passando pelo mar sem que a morte o resgatasse o povo. Interessante, minha gente, a gente descobrir que na vida a metáfora do mar que se abre pode ser aplicada o tempo todo na nossa história. Porque nós também precisamos muitas vezes de alguns milagres que Deus só pode fazer à medida em que a gente ajuda. É a divina participação humana abraçando a vontade de Deus para a história. Eu costumo dizer que uma religião só pode ser transformadora à medida em que ela se transmuda em atitudes, à medida em que ela é transformada em gestos concretos. Se eu digo que amo a Deus, mas sou incapaz de viver a solidariedade no mundo de hoje, esse amor que eu tenho a Deus não serve para nada. Porque o que verdadeiramente agrada a Deus não são os meus braços estendidos em orações e ritos. O que agrada é o momento em que eu o represento legitimamente aqui nessa terra. Quando eu me torno um sacramento da presença dele, quando eu me disponho a viver no hoje da história, no hoje deste tempo, tudo aquilo que eu sei que Deus faria se estivesse aqui como eu posso estar. É a participação humana. Eu sou local, eu sou tenda onde esse Deus se arma, onde esse Deus fica presente na história. É a nossa responsabilidade. Muitas vezes nós somos ingênuos e queremos que Deus venha resolver todos os nossos problemas, mas não fazemos a nossa parte. Já dizia o grande sábio, nós só temos o direito de esperar pelo impossível depois de termos feito tudo o que nos foi possível. Antes disso não temos o direito de esperar pelo impossível. Não. Milagres costumam acontecer a partir dessa parceria entre céu e terra. Ao socorrer a fome de quem está do meu lado, é Deus que está realizando o milagre. Ao estabelecer a ponte com aqueles que estão na miséria, ao atravessar o conforto da minha casa e chegar ao lugar da necessidade do outro, e ir lá para socorrer o que sofre, o que está doente, a visita que faço no hospital, o momento em que eu saio de mim, do meu mundo, e vou ao encontro de pessoas que estão precisando dessa presença de Deus, é o milagre se concretizando. É a divina participação humana. Bonito isso, não é verdade? Pensar que na ação de Deus há sempre a solicitação da participação humana. E que Deus perde no momento em que eu desisto. Deus não age no momento em que eu cruzo os braços. Não é porque Ele não quer agir. Porque a teologia nos ensina que a graça de Deus não deixa de ser derramada um minuto sequer sobre a humanidade. Mas Deus não nos obriga a nada. Tem que nascer do nosso desejo, tem que nascer da nossa liberdade esta ação, este movimento que faz com que a vida possa ser melhor. Que faz com que esse espaço humano possa ser o lugar da ação de Deus. Eu não sei se você tem mares para atravessar, eu tenho alguns por aqui. Pode ser que nessa noite nós hoje
Todos, sem exceção. Olha, eu estou com um marzinho aí que Deus, se pudesse abrir para... Na verdade, o esforço humano é que possibilita também. Porque até é interessante a gente entender isso. Porque até o esforço humano para o milagre já é fruto de Deus em nós. É consequência. Eu não ajo sozinho. A minha bondade é alimentada pela bondade de Deus. É porque eu aceitei, então o bem dele encontra lugar em mim. E hoje pode ser que você esteja aí, com uma situação precisando ser resolvida, esperando pelo impossível, mas aí você descobre que você ainda não fez tudo o que era possível. E que você não tem o direito de ir dormir hoje sem ter feito a parte do impossível que depende de você. Vamos ajudar Deus que nos ajudar, não é assim? A gente tem que ajudar essa ajuda de Deus em nós. Tome iniciativas, mude a vida, faça, movimente. Busque aquilo que você pode fazer hoje para que a transformação aconteça. Não queira um milagre que você não ajudou a preparar. É como se nós estivéssemos todos juntos preparando uma festa e cada um tem uma atribuição específica. E aquele que negligencia a atribuição que tem, ele perde o direito de participar da alegria. A vida é a mesma coisa, minha gente. A vida em Deus tem que nos propor a mesma perspectiva. Vamos parar de viver essa ilusão, essa religião que nos aliena, que joga tudo para cima e que esquece que há uma realidade humana que precisa ser trabalhada. Deus só vai ter chance em mim à medida em que eu humanamente me disponho a ser melhor. Eu não nasci para ser anjo, eu nasci para ser humano. E é nesta humanidade que o divino quer se manifestar. O processo encarnatório, a vinda de Deus na Terra, através do seu Filho Jesus, é para nos mostrar isso. É humanidade. Humanidade que acerta, que erra, mas que nesse dia a dia vai buscando o caminho melhor. Acertar o lugar, acertar o alvo. Abrir o mar que precisa ser aberto. Mas para que o milagre aconteça, a gente precisa colocar o pé na água. Diga ao povo que caminhe. Como se eu pudesse escutar isso hoje de novo e com a mesma ousadia de Moisés dizer a você: caminhe, fique parado não. Coloque os seus pés neste mar que te assusta. E pode ter certeza que a graça de Deus nos auxilia para que tudo seja feito da melhor forma. Se não foi do jeito que a gente queria, pode ser que não seria melhor para nós. Às vezes eu fico chateado com as coisas somente 5 minutos e não deixo que fique mais. Porque se eu fico chateado durante muito tempo por aquilo que não aconteceu, eu perco a oportunidade de ver o bom da vida que está acontecendo agora. Às vezes o mar não abriu porque não era a hora, às vezes o mar não abriu porque não era aquele caminho, tinha que abrir era por outro lado, e a gente vai descobrindo. E este lugar onde a gente vai atravessar no mar é somente a partir da reflexão, da busca pelo possível, para que depois se manifeste em nós. Sua participação é crucial. Compartilhe suas ideias nos comentários. Inscreva-se para mais inspiração e convide outros a fazerem parte dessa jornada de crescimento.